Olá, pessoas! Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tronos e Pesadelos, no qual a gente fala sobre histórias de Game of Thrones e histórias de horror. E no vídeo de hoje falaremos sobre o caso da família DeFeo, história essa que inspirou e foi base para o filme Invocação do Mal 2 e o filme Horror em Amityville. Hoje conheceremos mais da história real por trás desse caso e o que realmente foi real ou não e o que foi de certo exagero nas coisas mostradas no filme. Entraremos em detalhes e iremos analisar melhor cada ponto desse ocorrido. E sem mais delongas, Rosalind e Jack rodem a vinheta. O ano é 1965 e a família DeFeo compra uma bela e grande casa na Avenida Ocean, de número 112. Foram morar na casa, além do senhor e senhora DeFeo, seus 5 filhos, e todos esperavam viver uma vida tranquila. Como em quase toda a família, os DeFeo enfrentavam problemas familiares, causados pelo filho mais velho, Ronald Butch Jr., que era viciado em drogas e praticava pequenos furtos para sustentar seu vício. Por causa deste comportamento, eram comuns as brigas de Ronald Butch Jr. com seu pai, Sr. Ronald DeFeo. Mas a vida da família iria mudar no dia 13 de novembro de 1974, pois o filho problemático Ronald, por um motivo desconhecido, resolveu matar todos os membros de sua família. Com a ajuda de uma carabina, ele foi até o quarto dos pais e os matou. Depois foi no quarto de cada um dos seus irmãos e disparou contra eles também. Para finalizar, assassinou as outras 2 irmãs. A polícia logo prendeu Ronald Butch Jr., que no início dizia que os pais tinham envolvimento com a máfia. A polícia, ele disse que começou tudo muito rápido. Assim que comecei, não consegui parar. Foi tudo muito rápido. Ele foi julgado e condenado a mais de 100 anos. No julgamento, ele se contradisse. Primeiro disse que matou os familiares ao ser possuído por forças malignas, e depois deu a culpa para a irmã, que teria planejado e executado o crime, e ele a teria matado em legítima defesa. Mas até aí, existiam algumas coisas estranhas e que aconteceram durante os assassinatos, fatos até hoje sem explicação, no qual todos foram mortos enquanto dormiam e por algum motivo ninguém acordou com os disparos da arma. E outro detalhe curioso foi que todos foram colocados de bruços antes de serem atingidos e mortos, e nenhum vizinho escutou o barulho dos tiros de sua carabina, que era uma arma muito barulhenta. Mas podemos supor algumas coisas em relação a isso? Será que Ronald Butch teria dopado sua família? E isso teria sido o motivo de nenhum deles ter ouvido o barulho dos tiros? Mas e quanto aos vizinhos, que também alegaram não ter ouvido absolutamente nada? E é aí que tudo fica estranho, né? E a pergunta que fica é: seria Ronald Butch psicótico ou ele estaria realmente possuído? Mas antes de respondermos, precisamos entender e conhecer de fato, a fundo, esse caso. E agora acompanharemos e discutiremos todo o crime em detalhes. Na noite de 13 de novembro de 1974, por volta das 3h30, Ronald DeFeo Jr. dirigiu-se até o Henry's Bar, em Amityville, Long Island, Nova York, e disse às pessoas: "Vocês têm que me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados." Logo após isso, DeFeo e um pequeno grupo de pessoas foram então até sua casa, no número 112 da Ocean Avenue, localizado não muito longe do bar, e concluíram de fato que os pais de DeFeo foram realmente mortos. Um integrante do grupo, Joe Yeswit, fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, que fez busca na casa, e descobriu que 6 membros daquela família haviam sido mortos em suas camas. Segundo Ronald DeFeo, todos os dias, por volta das 3h15 da manhã, ele, Ronald,
acordava com uma voz lhe dizendo: mata a tua família, mata a tua família. Mate todos eles. Até que chegou o dia em que, já não conseguindo mais suportar essa voz maléfica, ele então fez o que o espírito tanto lhe pedia para fazer. As vítimas eram o negociante de carro Ronald DeFeo, de 43 anos, o pai da família, Louise DeFeo, de 42 anos, a mãe, e 4 de seus filhos, Dawn, de 18 anos, Allison, de 13 anos, Mark, de 12 anos, e John Matthew, de 9 anos. Todos tinham sido baleados enquanto supostamente dormiam, com um rifle modelo Marlin 336C, calibre 0.35, por cerca de 3 horas da madrugada daquele mesmo dia. Os pais de DeFeo Jr. tinham sido baleados 2 vezes, enquanto as crianças tinham sido mortas com um tiro apenas. A família DeFeo ocupava o endereço no 112 da Ocean Avenue, desde que o compraram em 1965. Ronald DeFeo Jr. era o filho mais velho da família e também era conhecido como Butch. Ele foi levado para a delegacia local para sua própria proteção, depois de sugerir a policiais, na cena do crime, que as mortes tinham sido realizadas por uma máfia ligada a um homem chamado Louis Fallini. No entanto, uma entrevista com DeFeo na delegacia logo revelou diversas inconsistências sérias na versão dele dos acontecimentos, tendo ele mesmo contado versões diferentes algumas vezes. No entanto, no dia seguinte, sem já saber o que mais dizer ou que versão contar, ele confessou a autoria dos assassinatos. Ele disse aos detetives o seguinte: quando comecei, eu simplesmente não consegui mais parar, passou tudo tão rápido. Diante disso, a polícia logo prendeu Ronald Butch. Ele foi julgado e condenado a mais de 100 anos de prisão. Após sua prisão, 1 ano depois de todo o ocorrido, a casa foi posta à venda, e assim, saíram os DeFeo, entraram os Lutz. 1 ano depois do massacre da família DeFeo, a casa foi vendida, mais precisamente em meados de dezembro de 1975. A família Lutz foi a compradora. Ela era composta por George e Kathy Lutz e seus 3 filhos: Daniel, filho apenas de Kathy, de 9 anos, Christopher, de 7 e Missy, de 5. E mesmo sabendo da história trágica da casa, ocorrida anteriormente, os Lutz diziam não se importar, e então mudaram-se para ela. Mas antes de se mudarem, levaram um padre para abençoar o local. Mas não funcionou pelo visto, pois a família Lutz ficou somente e apenas 28 dias morando no local. Eu não irei me aprofundar muito na história dos Lutz nesse vídeo, pois acho ela bem intrigante e interessante. É uma história mais longa e com muitos detalhes. No entanto, eu irei fazer um vídeo separado deste, falando somente sobre o caso da família Lutz. Continuando. Eles simplesmente fugiram de lá, deixando todas as suas coisas para trás. Após o ocorrido, relataram que surgiam enxames de moscas do nada, portas e janelas abriam e fechavam abruptamente, mãos invisíveis os tocavam e arranhavam durante a noite, ouviam todo tipo de barulhos, sons de tiro e até tinham visões de fantasmas. Enfim, chegaram à conclusão que o local estava mesmo mal assombrado. 20 dias após os Lutz fugiram, investigadores paranormais começaram a visitar o local. Ed e Lorraine Warren foram chamados por Marvin Scott, um repórter do canal Cinco New York que havia coberto a história de Amityville e que também trabalhou em pesquisas anteriores com Warren. Daí então, uma equipe de jornalistas, pesquisadores e parapsicólogos foi montada por Ed Warren e se encontraram todos na casa de número 112 da Ocean Avenue. A família Lutz se recusou a voltar a entrar na casa durante a investigação. Segundo os relatos dos presentes no local, durante a pesquisa, Ed foi fisicamente empurrado para o chão por algo sobrenatural, enquanto uma provocação religiosa era usada no porão por outra parte da equipe. Lorraine também foi esmagada pela forte sensação de uma presença demoníaca no local
e foi atormentada por impressões e visões psíquicas dos corpos mortos da família DeFeo. E para agregar mais na história do caso, pois foram várias as suposições e histórias contadas pelas pessoas sobre o que poderia ter levado aquele acontecido, logo também surgiu a história de que a terra fora usada por John Ketchum, um feiticeiro que habitou o lugar antes da construção da casa em 1924. As histórias contam que John pediu que, após seu falecimento, seus restos mortais fossem enterrados na propriedade, onde permanecem até hoje. Os índios Shinnecock também tiveram uma parte na história desta terra, da qual foi usada para abrigar doentes e loucos, onde lá eram deixados para morrer. Já os Warren acreditam que todo esse sofrimento tenha deixado a propriedade com uma energia muito negativa, o que contribuiu como um grande ímã para os espíritos demoníacos e sobrenaturais assolarem aquele lugar. Eles entendiam e acreditavam que estas energias tinham e tiveram impactos diretos na vida, tanto dos DeFeo quanto dos Lutz. Os Lutz venderam o resto de seus pertences, que estavam na casa, pois os mesmos não queriam, de forma alguma, sequer passar pela frente da casa, tanto quanto pegar para si qualquer móvel ou objeto que estivesse na casa. Tamanho era o seu horror pelo que aconteceu com eles durante aquele período, naquele lugar. E eles então se mudaram para a Califórnia. Desde que chegaram os novos moradores, não houve mais nenhum outro relato de atividade paranormal conhecida no local, nem por parte dos atuais moradores da residência. A casa, que já foi comprado por $80 mil em 1975, foi vendida recentemente por $950 mil. Já em 2012, Daniel Lutz, que era o filho mais velho e que tinha apenas 10 anos quando tudo isso ocorreu, lançou seu documentário, intitulado My Amityville Horror. Atualmente, até o dia de postagem deste vídeo, ele tem 58 anos de idade. O sobrevivente de Amityville fala sobre o que aconteceu nos 28 dias em que ele e sua família passaram naquela casa. Neste documentário, ele falou pela primeira vez na frente das câmeras. O documentário ainda conta com a participação de pessoas que foram importantes no caso, como os jornalistas que cobriram o evento. Lorraine Warren também participou, fazendo inclusive revelações a Daniel Lutz durante a conversa que tiveram. E isso é tudo, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o caso da família DeFeo. Lhes peço que, se curtiu o estilo e a vibe do vídeo, que deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos e com quem mais você saiba que vai curtir essa vibe. Pois só assim saberei que este conteúdo lhe interessa e assim irei produzir mais nessa pegada. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.